Queridos amigos, queridas amigas, que a paz de Jesus esteja com todos. Aqui estamos para mais um Evangelho no Lar, esse Evangelho que todas as noites adentra os nossos lares, para que conforte os nossos corações, nos oriente no dia a dia como espíritos imortais que nós somos. E hoje, depois da prece, vamos abordar o capítulo 27, Pedi e obtereis, os seus itens 20 e 21. Vamos à prece, então. Jesus amado, que a tua bondade esteja com todos nós. Permita que o estudo do Evangelho possa nos trazer luzes ao Espírito imortal, a fim de que nos tornemos cada vez mais capazes de construir nossa própria felicidade. Compreender que fazemos parte de uma família universal e que nós devemos nosso respeito, com ela temos os nossos deveres e que ela nos traz também a felicidade que almejamos. Nosso Pai Celestial, que conduza todas as suas criaturas com as suas leis magnânimas, está sempre atento, derramando sobre todas as suas criaturas o carinho, o amor, a justiça e a caridade. Muito obrigado. Vamos iniciar a nossa tarefa, então. Eu gostaria de lhe perguntar, você faz prece para os mortos e espíritos sofredores? Ou também daquelas pessoas que dizem que isso é inútil, porque, afinal de contas, já selaram seu próprio destino e que precisam passar por aquilo que devem passar. Que Deus não volta atrás em seus passos, que Ele é imutável e, consequentemente, o que está definido por Ele, definido está. Mas Allan Kardec, nesse capítulo, especificamente no item 20 e 21, faz uma contestação à negação da utilidade da prece para esses espíritos. Então, vamos às considerações de Allan Kardec. No item 19, ele faz a contestação à negação da utilidade da prece para os mortos, porque este é o título do capítulo. Mas ele vem considerar a utilidade da prece. E ele começa dizendo assim no item 20. Outros se fundam numa razão mais especiosa, a imutabilidade dos decretos divinos. Deus, dizem esses, não pode mudar as suas decisões a pedido das criaturas. A não ser assim, careceria de estabilidade o mundo. O homem, pois, nada tem de pedir a Deus, só lhe cabendo submeter-se e adorá-lo. Nós cultivamos esse tipo de pensamento durante séculos em nossas encarnações pregressas, principalmente com a crença das penas eternas. Nos desabituamos a orar pelos desencarnados e particularmente para aqueles que sofrem. É um estado íntimo que nós criamos e nós precisamos rever isso, né? E muitas vezes ele ainda aflora. Nós pensamos, poxa, Deus é infalível. Deus sabe o que faz. Consequentemente, tudo aquilo que ele determina, e para a criatura que errou, o sofrimento, a dor já está determinada, ele não vai voltar atrás.
Certamente que Deus é imutável nas suas decisões, mas nós precisamos compreender melhor como é que ele dirige o universo através das suas leis. Leis que se ajustam, e justamente por serem leis, se ajustam àquilo que é justo. Diz Kardec, há nesse modo de raciocinar uma aplicação falsa do princípio da imutabilidade da lei divina, ou melhor, ignorância da lei no que concerne à penalidade futura. E nós estamos apenas começando a entender como essas leis funcionam. Ainda temos muito caminho pela frente para que possamos nos dar conta de toda essa complexidade, que no fundo não é tão complexa assim. À medida que vamos compreendendo, nós vamos percebendo que, na realidade, tudo é muito simples. Lei de amor, justiça e caridade. Eis a lei que tudo dirige, tudo comanda. Em base a essa lei está estruturado o universo. Nós encontramos ela detalhadas no Livro dos Espíritos, na terceira parte, capítulo 11. Segundo o dogma da eternidade absoluta das penas, diz Kardec, não se levam em conta ao culpado os remorsos nem o arrependimento. Isso é o conceito daquele que ainda acredita nas penas eternas. Mas, se a condenação for por um determinado tempo, a pena cessará. Uma vez expirado esse tempo, mas quem poderá afirmar que ele, então, possua melhores sentimentos? Essa é uma consideração que até mesmo nós espíritas fazemos. Sim, o sofrimento tem o seu tempo determinado. E aquilo que Deus determinou há de ser. Mas vamos pensar. Deus determina um tempo para o nosso sofrimento, para o sofrimento do culpado. Será que depois desse tempo, expirado esse tempo, que ele volta à vida plena? Será que ele se melhorou? Então, Kardec ainda faz essa consideração. No primeiro caso, ou seja, no caso das penas eternas, seria manter na dor do castigo um homem que volveu ao bem. Alguém que se arrependeu, mas por ter cometido alguns erros, condenado a sofrer eternamente. Mas esse espírito pode ter se arrependido, pode desejar o bem, e então ele precisa continuar sofrendo pela eternidade? No segundo caso, seria agraciar a quem continua culpado. Aquele que tem um tempo determinado para sofrer, terminado esse tempo, ele pode não ter se modificado mais. Ele é agraciado e isso é justo. Sendo que ele não mudou, continua o mesmo criminoso de antes. Então, a coisa deve funcionar de uma forma um pouquinho diferente, certamente. Olha, Kardec, no final do item 21, nos remete ao céu e inferno, particularmente ao Código Penal da Vida Futura, e nós vamos, então, direto a esse manual, que nos fala, no fundo, da lei de amor, justiça e caridade. Alguns itens nos ajudarão a compreender melhor. No primeiro, diz: a alma, o espírito, sofre na vida espiritual as consequências de todas as imperfeições que não conseguiu corrigir na vida corporal. Em nossa encarnação, nós não vamos conseguir corrigir todas as nossas imperfeições. Mas vamos avançando. As imperfeições que faltarem serem corrigidas, certamente serão causa de dor, de sofrimento,
após o desencarne. Porque isso é uma forma de nos despertar para aquilo que nós devemos ainda aperfeiçoar. Não se trata de punição, muito embora às vezes nós vamos encontrar esse termo, não se trata de castigo, que também vamos encontrar esse termo, só que hoje nós lhe damos um sentido um pouquinho diferente do que algumas décadas atrás. O fato é que esse é um sistema reeducativo. A dor é necessária para que nós possamos despertar para o nosso aperfeiçoamento. Considerando que é deixando as nossas imperfeições que nós seremos cada vez mais livres e, consequentemente, mais felizes. O estado feliz ou desgraçado é inerente ao seu grau de pureza ou impureza. Não é apenas aquilo que se faz, porque aquilo que se faz é consequência da nossa maldade ou da nossa bondade. Se ainda existe maldade, certamente sofreremos por ainda sermos maldosos. Se existe bondade, ela nos libertará e nos tornará felizes. A completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Isso me parece bastante claro, né? Quanto menos imperfeições, mais felizes, e, consequentemente, a felicidade completa está diretamente ligada à falta de qualquer imperfeição. Um dia seremos espíritos puros. Um dia seremos Cristos como Jesus. Essa talvez seja uma das determinações de Deus. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação de gozo, do mesmo modo que toda a perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimento. Podemos sofrer, sentir a dor, mas à medida que nos movimentamos no sentido do nosso aperfeiçoamento moral, uma pleiade de espírito vem ao nosso encontro, nos auxiliando, desde que esse desejo seja realmente sincero. Brote do fundo do nosso coração o desejo de mudança para melhor. Então, Deus não nos desampara. Colocará à nossa disposição os recursos necessários para que possamos alcançar um estágio um pouquinho superior ao nosso atual. Em virtude da lei do progresso, que dá a toda alma a possibilidade de adquirir o bem que lhe falta, como de despojar-se do que tem de mal, conforme o esforço e a vontade próprias, temos que o futuro é aberto a todas as criaturas. Então, não existe determinação por parte de Deus, mas se existe o livre-arbítrio que Ele nos proporcionou para que nós mesmos possamos traçar o nosso caminho. Junto a isso, Ele gravou em nossa consciência as leis naturais, particularmente aquela lei de amor, justiça e caridade. E pouco a pouco essa lei vai desabrochando à medida em que nós nos esforçarmos para compreender os desígnios divinos e então avançar na senda do bem. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Nós, como pais, repudiamos nossos filhos, por criminosos que eles sejam. Aliás, muitas vezes nós achamos que eles sempre se deixaram levar pelos outros, não é? Porque pai e mãe é assim, não, meu filho, coitadinho, ele entrou nesse barco furado por causa dos outros, não é? Mas é verdade, porque o sentimento de pai e de mãe, particularmente de mãe, né?
não vê os defeitos dos filhos. Talvez seja esse o nosso erro, né? Um pouquinho. Mas Deus, na sua perfeição, poderia ser pior do que a gente? Negar a reabilitação a todos os seus filhos, a qualquer um que seja, por pior que ele seja, negar-lhe em algum momento a reabilitação? Não. Deus não repudia nenhum de seus filhos. Antes, recebe-o no seu seio à medida que atinge a perfeição, deixando a cada qual o mérito das suas obras. Aí está a importância do livre-arbítrio. Deus nos deu o livre-arbítrio para que nós nos sintamos satisfeitos por alcançar o bem-estar pelos nossos próprios recursos. Não porque Ele nos deu de graça. Ele já nos deu de graça a existência. E isso é mais do que nós podemos imaginar em termos de bênçãos e de dom gratuito à existência. Cabe a nós lapidá-la, construí-la, fazer com que ela se torne uma existência digna. E aí nós sentiremos satisfeitos conosco mesmo. Porque tudo aquilo que vem de graça acaba não tendo valor. Então é importante que a gente lute, que a gente vibre, que a gente se desdobre para poder alcançar a verdadeira felicidade. Então nós poderemos dizer para conosco mesmo: Deus me deu as ferramentas, mas eu trabalhei para poder merecer isso. Não há regra absoluta nem uniforme quanto à natureza e duração do castigo. A única lei geral é que toda falta terá punição e terá recompensa todo ato meritório segundo o seu valor. É natural, é lógico que Deus não determine tempo para os castigos. Uma ideia errada que às vezes surgiu até mesmo entre os espíritas, que nós mais aplicamos a lei de Talião do que qualquer coisa. Ou seja, o indivíduo errou por tanto tempo, e tanto tempo que ele vai ter que ficar sofrendo. Não. O sofrimento é inerente à permanência da falta. Ou melhor, à permanência da imperfeição. À medida que nós vamos nos aperfeiçoando moralmente, sentimentalmente, o bem desabrocha em nós. E esse desabrochar nos torna já mais felizes. Então, a recompensa já vem pelo desejo do bem. Nós abrimos ao bem e o bem vem ao nosso encontro automaticamente. Por uma lei de ação e reação. Assim como o nosso sofrimento, a nossa dor, é uma consequência da lei de ação e reação, o bem-estar também. À medida que mudamos de panorama em nossa mente, o bem-estar já vem. Só de imaginar como será a nossa vida após termos progredido o próximo passo. Isso já nos torna felizes por antecipação, podendo gozar por antecipação esse momento tão importante. A duração do castigo depende da melhoria do espírito culpado. Portanto, pode ser um dia, um mês, um ano, 10 anos, séculos. Mas quando desabrochar o arrependimento, tudo isso poderá ser reduzido. Nenhuma condenação por tempo determinado lhe é prescrita. O que Deus exige por termo do sofrimento é um melhoramento sério, efetivo, sincero de voltar ao bem. A sinceridade é muito importante. A boa vontade,
Não aquela boa vontade de quem tenta e, eu tentei, mas não deu certo. Na realidade, essa é a boa vontade de quem não tem vontade. A boa vontade verdadeira faz com que o indivíduo, o espírito, se aplique com sinceridade, que sinta lá no fundo realmente o desejo de melhorar. Ouvir em sua consciência aquilo que a própria lei de amor, justiça e caridade está lhe dizendo. Ele se coloca já no lugar do outro, se coloca no lugar daquele a quem feriu, e então se arrepende. O arrependimento é o primeiro passo para o aperfeiçoamento, mas sozinho não basta. Olha só, depois de se arrepender, ele percebe que ele precisa aprender um pouquinho mais. Então, ele solicita a dor numa próxima encarnação para que ele possa experimentar o que ele fez passar ao outro. Mas isso, ele mesmo programa para si mesmo, e não é um castigo, não é uma punição. É apenas a reeducação de si mesmo, sentir na própria pele o que ele fez passar ao outro. E à medida que ele se esforça, essa expiação poderá ter uma duração cada vez menor. À medida que ele se aplica, à medida que ele se melhora, à medida que ele realmente incorpora de vez esse sentimento do bem, a expiação também terá curta duração, mais curta do que provavelmente a dor que ele provocou a outros. Porque o importante é aprender. O importante é poder fazer com que jamais venha a cometer o mesmo erro, mesmo no esquecimento total. Mas também a expiação não é suficiente. É necessário a reparação. Por isso que um dia ele vai pedir para estar de braço dado com aquele a quem lhe prejudicou. A oportunidade grandiosa de poder, então, de alguma forma, retribuir a esse espírito, ou alguém que esteja na mesma condição daquele a quem ele feriu, poder, então, de retribuir, reparar. Poder, enfim, resgatar o seu erro através da devolução do bem que ele não praticou, ou melhor, da execução do bem que ele não praticou em outra oportunidade. O que é que tudo isso significa? Não há determinismo na duração de penas. Isso nós já vimos, não é? Ou seja, não há determinismo por parte de Deus. A própria lei se encarrega de ajustar à medida em que nós progredimos ou não, de ajustar o que for necessário. A perfeita aplicação da lei de amor, justiça e caridade. A predisposição para o bem, essa lei ajusta o tempo de duração da dor. Continua a predisposição para o mal, essa lei ajusta o tempo de duração para esse mal. Então, automaticamente ela age e interage dentro de nós. Por quê? Porque o remédio está sempre ligado ao nosso sentimento. Aí está o remédio. A dor ou então a satisfação. Amor. Pela aplicação da sua lei, Deus nos levará a todos indistintamente à perfeição espiritual, exigindo a cooperação incondicional entre todos os seus filhos.
Nós podemos dizer, esta é a essência do amor de Deus. Nos criou para que possamos conviver e nos ajudar uns aos outros, e essa convivência nos levará à perfeição espiritual. Quando então nossa felicidade será plena. Queremos amor maior do que esse? Para isso, ele se utiliza da justiça. Porque não pode haver satisfação plena se tudo não for justo. Se houver uma mínima injustiça, não seremos satisfeitos. Não apenas eternas, mas duráveis enquanto o mal perdurar em cada criatura. E quando toda imperfeição for tirada, erradicada do nosso espírito, não haverá possibilidade de volta ao mal. Então nós teremos a eternidade toda dali para frente para sermos apenas felizes, trabalhando em função do próprio universo, trabalhando para que aqueles que estarão em nossa retaguarda também possam um dia alcançar essa mesma felicidade. A exemplo do nosso Mestre Jesus. Caridade. Deus derrama do seu amor sobre todas as suas criaturas, mas nunca o faz diretamente. As bênçãos que ele derrama, ele nunca as derrama diretamente. Ele não chega diretamente para mim, Mauro, vou te dar isto e aquilo, vou te abençoar. Ele se utiliza dos meus amigos, se utiliza dos espíritos benevolentes que já estão no plano espiritual e que me amam para poder me enviar a sua bênção. Porque ele deseja que todos sejam ativos na sua seara. E não importa que ele atue diretamente sobre uma criatura ou não, o fato é que as suas bênçãos, quando merecidas, chegam. Através de um, através de outro. Então, valendo-se de todos aqueles que de boa vontade lhe atendem o estímulo da caridade. Inclusa as preces pelos mortos e espíritos sofredores. Olha só. Orando pelos mortos, pelos sofredores, estamos praticando a caridade. E a melhor maneira de poder atingi-lo, de fazer com que eles, em suas dores, possam sentir, num determinado momento, um pequeno refrigério, reanimando-os para a sua renovação espiritual. O bem que uma prece pode fazer a um espírito em sofrimento é tirá-lo daquele seu pensamento constante sobre o mal que ele fez e fazer com que ele raciocine de novo. Puxa, eu poderia ter feito melhor. Olha só, eu tenho a oportunidade de fazer melhor. Meu Deus, me ajude. Me tire desse lodaçal. Eu quero adquirir a minha luz. Quero me aproximar do meu semelhante. Quero reparar o erro que eu cometi. Quero ser melhor. Porque hoje estou começando a compreender de que o egoísmo, o orgulho, só me fizeram sofrer. E aí vai desabrochando em seu íntimo a lei de amor, justiça e caridade. Porque ele começa a receber, começa a sentir que os bons espíritos vão se aproximando, ou melhor, vão se manifestando para ele,
porque sempre teve aquele anjo guardião a cuidar dele, mas não pode interferir no seu livre-arbítrio, porque senão lhe tiraria o merecimento. Mas o momento do arrependimento chega. E aí então, o desejo de expiar, o desejo de aprender, o desejo de ressarcir e reconciliar-se com qualquer adversário que ele tenha tido ou que ainda tenha. É assim que ele vai constituir, provavelmente, a sua próxima família. Sua próxima família terrena, onde, quem sabe, vai receber em seu seio aquele inimigo do passado a quem ele tanto prejudicou. E hoje estarão de braços dados para novas empreitadas na seara do Senhor. E isso em função de uma prece, talvez. Uma prece que viaja pela força do pensamento, que é a essência do espírito. É atributo essencial de cada espírito, o pensamento. Porque é com o pensamento que o espírito realiza tudo. É com o pensamento que ele se liga a Deus. E, consequentemente, ao próprio universo. E é com o pensamento que ele se liga ao seu próprio interior. Podendo, então, olhar para si mesmo, não mais com a mágoa de ter magoado alguém, mas com a satisfação do perdão a si, do perdão incondicional a todos aqueles que com ele convivem. Essa é a paz. E é o que nos aguarda. Oremos. Pai, abençoa-nos. Abençoa-nos a todos em nossa unidade, para que possamos sentir a presença dos nossos irmãos, sejam eles encarnados ou desencarnados, não importa. Aqueles que estão perto ou longe, mas o pensamento e a prece nos unem. Nos une nesses instantes que acabam se tornando sublimes, centelhas de luz, que tocam nossos corações e com as quais podemos tocar o coração dos outros. Obrigado, Senhor, por nos ajudar pouco a pouco a compreender e a despertar para essa maravilha que é a prece em benefício de todos. Que assim seja. Fique com Deus, meus queridos amigos. Que Deus nos abençoe a todos.